Irmãos, boa noite. Aqui é o pastor Manuel que vos fala. Paz seja convosco. Hoje eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra sobre resistir o mal e sujeitar a Deus. Eu quero falar sobre o plano de Deus na nossa vida. Irmãos, a Bíblia nos orienta, ela sempre nos dá uma direção que nós devemos ser unidos, que nós devemos congregar, que nós devemos estar agindo como igreja. A Bíblia nos apresenta como o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E em momento nenhum você vai ver uma mão andando por aí sozinha, um pé andando por aí sozinho. Aí alguém pergunta: ô pé, você está indo aonde? Eu vou passear. Cadê o corpo? Não sei, está por aí. Hora nenhuma você vai ver isso. Você vai ver um corpo andando junto, um corpo completo. E a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então nós devemos estar juntos, estar congregados, estar unidos. Eu quero ler na Bíblia aqui, Salmo 122, versículo 1, está escrito assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, quando você é convidado para vir à casa do Senhor, você tem que se alegrar, sabe por quê? Porque lá fora eles te chamam para ir em milhares de coisas ruins, só chamam a gente para ir em coisa ruim. Não é? Coisa que traz briga, que traz morte, que traz destruição, que traz vício, que traz prostituição, que traz confusão, contendo dentro da nossa casa. Então quando alguém chama a gente para ir para a igreja, você tem que se alegrar. É isso que Davi está falando aqui. Alegrei-me quando alguém falou comigo, vamos para a igreja. Ele falou, opa, vamos para a igreja. É assim, irmão, tem que se alegrar. Então que haja alegria no seu coração quando você sentir assim aquele momento e for convidado para ir na igreja. Você sabe que está dando a hora de vir para o culto, não é? Se arrume, vem para o culto. Nós estamos tendo cultos todos os domingos nos dois horários, 9 horas da manhã e 19h30. Então se alegre nesse dia, que seja motivo de alegria para você vir à casa do Senhor adorar o seu nome. Quero ler também aqui em Salmo 27, versículo 4. Está escrito assim, Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Que maravilha, irmão! Davi, ele amava tanto a Deus e a obra de Deus, que ele falou assim, Senhor, eu quero te pedir um favor, eu quero morar na tua casa todos os dias da minha vida, e quero contemplar a tua beleza e aprender do Senhor todos os dias da minha vida, porque toda vez que Davi estava na presença de Deus, ele aprendia coisas novas. Deus estava sempre abrindo para ele o conhecimento, mostrando coisas poderosas para a vida dele. Então ele falou, Senhor, eu quero morar aqui, eu quero viver aqui. Sabe por quê, irmão? Porque no dia a dia a gente passa tanta aflição, a gente passa tantas lutas, tanta coisa ruim, e quando a gente está na presença de Deus é um momento tão gostoso. Não tem nada nesse mundo que pague o momento que nós estamos na presença de Deus. É um momento feliz, é um momento abençoado. Então isso é maravilhoso. Quero ler mais um versículo aqui, Salmos 84, versículo 10. Está escrito assim, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar em tendas da impiedade. Davi continua falando, vale mais um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Irmão, isso é tão poderoso. Quando você passa ali um momento na presença de Deus, num culto, você se renova, você se fortalece, você ouve uma palavra poderosa, você canta, adora. Se você pudesse ver o mundo espiritual, irmão, quando nós chegamos assim na casa de Deus, nós chegamos cansados, fracos, não é? Ali
muitos trazendo problemas, muitos até doentes. A hora que começa o culto e começa a cantar, louvar, adorar a Deus, aquele mal vai desaparecendo, aquela opressão maligna vai sumindo da sua vida. Aí depois você tem ali um momento maravilhoso, você ouve a palavra de Deus e aquilo vem como um alimento para a sua vida, aquilo te fortalece, e quando está no final do culto, você já é uma nova pessoa, você já está renovado, está fortalecido, todo o mal já desapareceu da sua vida, a doença já foi embora, a dor já sumiu, você não sabe nem onde está mais aquela dor, porque na hora do louvor você pulou, bateu palma, cantou, adorou a Deus, e isso é maravilhoso, e isso muda a nossa vida, muda a nossa história. É poderoso um momento desse na presença de Deus. Eu quero também ler com você aqui em Atos capítulo 2, versículo 44. Olha bem como é a característica da igreja, como que a igreja tem que viver. Olha só, está escrito assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que a Bíblia está falando? O povo de Deus, a igreja, ela andava junto, todos juntos, com a mesma fé, o mesmo propósito, e o que era de um, era de todos. Se alguém estivesse precisando de qualquer coisa, a igreja não precisava de ninguém falar nada, não precisava do pastor Pedro, pastor Tiago e Felipe, ninguém falar nada. A igreja estava sempre ajudando. Irmão, está precisando do quê? Está aqui, ó. Ô, irmão, o que está faltando aí? Toma. Era assim, irmão. A igreja era unida, o que era de um era de todos. Eles participavam, eles eram assim, pessoas que se preocupavam um em ajudar o outro. Essa é a característica da igreja. Eu quero também ler aqui em Hebreus 10, versículo 25, uma coisa que tem acontecido na igreja e também já acontecia no passado. Olha só, 10:25. Não deixando nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto virdes que se vai chegando aquele dia. A Bíblia mostra, irmão, que o costume daquelas pessoas fracas é abandonar a igreja, sair, abandonar a fé, porque tem pessoas que estão na igreja, mas qualquer coisa abala a fé dessa pessoa, qualquer coisa, até um probleminha qualquer, né? Chegou ali, deu qualquer problema ali no templo, na igreja. Até se acabar a luz, não, foi lá na igreja, acabou a luz, não vou voltar lá mais não. Fui lá na igreja, a água do bebedouro não estava gelada, não vou voltar ali mais. O irmão ficou olhando, né, olhando a roupa que eu estava vestido, não sei o que, não vou voltar naquela igreja. Irmão, isso é coisa de gente fraca. A Bíblia está falando aqui, que nós não vamos deixar a fé, como é costume de alguns. Esses alguns que ele está falando aqui são pessoas que não param em lugar nenhum. É pessoa que hoje está ali na nossa igreja, amanhã está na outra igreja, depois está na outra igreja, e ele fica só pulando de galho em galho. Pessoa que não firma em lugar nenhum, pessoa que não firma na fé, pessoa que a todo momento eles ficam indecisos, não é? Eles não param em lugar nenhum. Isso é complicado. Isso já existia nos tempos de Jesus. Pessoas que ficavam só pulando de galho em galho. Pessoas, já era o costume dos fracos, né? Abandonar a fé. Qualquer coisa, essa pessoa aqui desistia de ir na igreja, desistia de orar, de cantar, de louvar a Deus. Você não podia contar com ela para nada, porque ela nunca estava firme na presença do Senhor. Interessante, irmão, sabe o que? Deus tem um desejo que a igreja seja unida, e isso está na Bíblia, né? É o desejo da igreja. Está escrito aqui em Salmo 133, versículo 1, está escrito assim, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Olha como que isso agrada a Deus, que os irmãos vivam unidos. Irmãos, quem gosta de contenda, de confusão é Satanás.
Quando você vê um irmão fazendo fofoca do outro dentro da igreja, um irmão falando mal do outro dentro da igreja, repreende essa maldição. Quando você vê um irmão vem chegar até você, você está sabendo o que aconteceu lá com a vida de fulano de tal? Você fala assim, irmão, não sei, não quero saber e quero te convidar a orar por essa pessoa. É isso que tem que fazer. Tem que cortar o mal pela raiz. Nós devemos aprender, irmão, ter sabedoria. Não aceita fofoca, não aceita confusão, não aceita essas palavras, malignas entrar na sua vida. Porque nós devemos ser unidos, ser abençoados. Quando alguém falar de qualquer irmão para você, repreende o mal e fala, vamos orar por ele, irmão. A Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar vem de Deus. Então tem gente que só sabe jogar os outros para baixo, só quer ver pessoas caídas, só quer ver o erro das pessoas, ficam alegres em ver o irmão fraco, o irmão caindo em pecado. Irmão, nós temos que nos alegrar, sabe no que? É de ver o sangue de Jesus Cristo purificando o irmão, limpando, fortalecendo as nossas vidas, nos livrando da morte e da condenação eterna. E também, irmão, vendo o plano de Deus, que é manter a igreja unida, manter os irmãos unidos, nós sabemos que existe um contra-ataque do mal, não é? Um plano de Satanás. E qual é o plano de Satanás contra a igreja? Está lá em João capítulo 10, versículo 10. Está escrito assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Irmão, o plano de Satanás é roubar, matar, destruir. A Bíblia fala que ele não vem se não for para isso. Você está achando que Satanás vai vir para brincar com você, para te dar um susto, para você fazer você ficar assustado com alguma coisa? Não, ele não vem para isso não. Ele não vem para isso, sabe por quê? Porque se for para te assustar, isso vai te levar mais para perto de Deus. Se você assustar, ai meu Deus, quase que aconteceu mal comigo, não, vou correr para a presença de Deus. Ele não quer isso. Ele não vem se não for para roubar, matar, destruir. Tudo que ele quer é isso. Quando Deus criou a primeira família, colocou lá no jardim do Éden, quem apareceu? Satanás. Ele apareceu ali, tentou Eva, fez Eva pecar, e Eva então induziu Adão ao pecado, ele também pecou, e aí os dois foram expulsos do paraíso. Eles tiraram Adão e Eva do paraíso, Satanás conseguiu isso, tirou aquela união que Adão e Eva tinham com Deus. E ele não mudou, irmão, ele continua com a mesma astúcia, com os mesmos planos. A Bíblia fala que ele não vem se não for para roubar, matar e destruir. Mas a notícia boa para você hoje, sabe qual que é? É o final desse versículo, ele fala assim, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Isso quem nos fala é Jesus. Ele tem vida vitoriosa para você, vida abundante, vida abençoada em toda a área que você está vivendo. Aí você me pergunta, pastor, mas tem alguma solução para um problema desse? Porque Satanás está sempre atacando, ele está sempre tirando a nossa paz. Irmão, Jesus falou que nesse mundo nós teremos aflições, mas ele venceu o mundo e nós vamos vencer também, não é? E a prova disso eu vou ler para você agora, está aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, a chave que vai abrir essa porta se chama sujeitar a Deus, fazer a vontade de Deus, andar no caminho de Deus, estar na presença de Deus. E a segunda parte é resistir ao diabo. Você tem que resistir. Muita gente não entende isso, irmão. Resistir, sabe o que? É o seu corpo pedir para pecar e você falar não. É os seus desejos físicos falar assim, mas eu quero o pecado, e você fala não. Você tem que crucificar a carne. Você tem que crucificar os seus desejos para o pecado. É isso que é resistir ao diabo. Porque o diabo não vai aparecer para você e falar assim, vamos pecar, vamos para lá, vamos fazer isso. Ele não vai aparecer assim. Ele vai colocar no seu coração um desejo. Ele vai colocar na sua mente uma vontade de fazer alguma coisa que destrói o seu corpo,
que tira a sua paz, que faz você adulterar, que faz você pecar, que faz você ir contra a vontade de Deus em alguma área da sua vida. E então você precisa resistir. Resistir é fazer força contra. É como se alguém te empurrasse para trás e você resiste empurrando para frente. Fala, não vou. Isso é resistir. A Bíblia fala que nós temos que fazer isso contra o diabo. Nós temos que resistir ao diabo, e aí ele foge de nós. Quando chega aquela vontade do pecado, você fala, não, eu não preciso disso, eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro, e eu tenho uma vida abençoada na presença do Senhor. Meus irmãos, para terminar essa palavra, eu quero ler mais um versículo com você. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é por isso que eu gosto muito de ler a Bíblia e mostrar para você dentro da palavra, porque eu sei que isso te fortalece, isso cria fé no seu coração. Então está escrito aqui em Mateus capítulo 11, versículo 12. Olha o que está escrito aqui, ó. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Irmão, você sabe como é que se alcança o reino dos céus? Pela força, pela violência. Você tem que ser uma pessoa violenta contra Satanás. Irmão, você tem que lutar, mostrar sua força, resistência contra o mal. Você tem que ser violento contra o mal, meu irmão. Tem gente que fica assim, ai, não, coitadinho do Satanás, ai, não vou lutar contra ele, não. Irmão, seja violento contra Satanás. Satanás quer te matar, ele quer te destruir, ele quer roubar tudo que você custou a conseguir, tudo que você levou uma vida inteira para alcançar, ele quer destruir assim, ó, no estalar de dedos. Então seja violento contra Satanás. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que se esforça se apodera dele. Então esforça-te, tem de bom ânimo, luta contra o mal, não fica acomodado não. Esses dias encontrei com um irmão de uma outra igreja, um colega meu, e então eu conversando com ele, ele falou, pastor, eu não estou indo na igreja, estou ficando em casa, eu estou assistindo só cultos online, e ele estava desesperado, trabalhando muito, ele é um profissional na área de uma outra área aí, industrial, e ele falou, eu estou trabalhando demais, não estou tendo tempo para nada. Eu falei com ele assim, olha, tudo que Satanás quer é distrair você, é tirar você da igreja, é esfriar a sua fé, é mostrar que você não precisa de ir em culto nenhum, que você tem que ficar na sua casa, que ali mesmo você escuta uma pregação, uma palavra e está tudo bem. E eu falei com ele, depois você para de orar, para de ler a Bíblia, para de jejuar, e você não vai mais na igreja, e você se enfraquece. Depois disso vem a morte espiritual. Irmão, seja violento contra Satanás. Depois que eu falei isso com esse irmão, a mente dele mudou. Ele falou, eu realmente tem muito tempo que eu não estou indo mais na igreja, E eu falei com ele, então volta para os caminhos do Senhor, volta para a presença de Deus. Falei com ele, olha, tudo está indicando a volta de Cristo, as coisas estão apontando para o fim de tudo. Então não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, não sabemos. Mas a qualquer momento podemos ter muitas surpresas no mundo espiritual. A Bíblia fala sobre isso, a manifestação do mal. A Bíblia fala sobre o anticristo, fala sobre a besta, fala sobre o fim dos tempos. Então nós devemos estar preparados. Nós devemos fazer como aquelas 5 virgens prudentes, aquelas que tinham azeite na lâmpada. Quando o noivo voltou, tocaram as trombetas, falaram assim, o noivo está às portas. Aí 5 virgens eram nécias, não tinha azeite na lamparina, não se prepararam. E 5 delas eram prudentes, estava com o azeite ali, estava com a lamparina, estava com tudo certo, clareou o caminho e elas foram ao encontro do noivo, que é Jesus. Irmão, tenha azeite na sua lamparina,
Tenha o Espírito Santo, a unção de Deus na sua vida. Não deixa nunca com que Satanás tenha vitória sobre a sua fé, sobre a sua vida espiritual. Você é de Deus, nada pode mudar isso. Você tem a marca da promessa, você tem a salvação de graça liberada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Então aprenda isso. Seja violento contra Satanás, resista o mal e sujeita-se somente a Deus. Um dia Satanás, ele falou com Jesus. Jesus tinha jejuado 40 dias e uma das últimas propostas de Satanás para Jesus ali, saindo do deserto, foi o seguinte: ajoelhe-se nos meus pés e me adora, que eu vou entregar nas suas mãos tudo que você quer, esse mundo inteiro. Aí Jesus vira para ele e fala assim: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Naquele momento, irmão, Satanás saiu derrotado. Ele foi embora porque ele viu que nós devemos adorar somente a Deus. Não importa se você ainda não alcançou aquilo que você quer, não importa se você ainda não tem. Você está vendo muitas pessoas alcançando muitas coisas, você ainda não alcançou. Irmão, sujeita a Deus, só a Ele. Adore só a Deus. Não negocie a sua salvação com Satanás. Não negocie a sua fé a preço nenhum. A sua fé não tem preço. A sua salvação não pode ser negociada a preço nenhum. Você é de Deus e ponto final. Você é salvo e ponto final. Se você viver a sua vida toda aqui na terra e nunca tiver uma casa própria, nunca tiver um carro, nunca tiver um salário excelente, mas você é lavado, remido no sangue do Cordeiro, você é salvo. Quando você fechar os olhos aqui na terra, você tem uma mansão celestial. Você tem tudo de bom e do melhor na casa do Pai. Mas se você orar, buscar a Deus e se sujeitar a Deus, Ele pode te dar todas as coisas. Porque está escrito na palavra dele: se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor da terra. Deus tem o melhor para a sua vida, meu irmão, e eu te abençoo. Eu profetizo vitória na sua vida. Enquanto você morar aqui nesse planeta, Deus vai te dar o melhor da terra. Esteja firme com Deus, resista ao mal, resista, seja violento contra Satanás e se sujeite à vontade do Deus Altíssimo, e você vai ver portas abrindo na sua vida, você vai ver vitória, vai ver bênçãos chegando até você em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.